E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Fernando Flores na área aqui para mais uma videoaula de biologia. O assunto de hoje é transferência de energia entre os seres vivos. Certo, pessoal, vamos lá. Para entender essa parte de fluxo de energia, a transferência de energia entre os seres vivos, nós temos que saber alguns conceitos principais. Por exemplo, o fluxo de energia. A energia, ela é dissipada conforme ela passa a cada animal. Ela é unidirecional e não pode ser reciclada. Como assim, Fernando? Tipo assim, um produtor. Quem é o produtor? É quem produz, né? Que é as plantas, organismos fotossintetizantes, esses são os produtores. Quem produz o seu próprio alimento. Quem faz fotossíntese. Ou quimiossíntese, por exemplo. Os seres autotróficos. Eles têm muita energia ali, muita energia. Aí, por exemplo, uma cenoura. Uma cenoura tá ali, cheia de energia e tal. Aí chega o coelhinho e come a cenoura. O coelho, ele absorve a energia da cenoura. Só que de toda aquela energia que a cenoura tinha, parte daquela energia ela usou para respiração celular, ela usou para, sei lá, absorver algum nutriente ali na raiz, né, que é a própria cenoura. Então, essa energia ela vai ser dissipada. Aí pronto, aí o coelho tá com aquela energia da cenoura. Quando, sei lá, um gavião, uma serpente. A serpente ela come o coelho. Só que o coelho usou a energia da cenoura, que já tinha usado a própria energia dela. O coelho utilizou a energia que restou da cenoura para suas atividades celulares, ou seja, para correr da cobra, para urinar, para defecar, para fazer sua respiração celular. Então, a cada nível trófico, olha esse bisu aí, a cada nível trófico, a energia ela vai sendo dissipada em forma de calor, por meio de excreções, enfim. Então, a energia, o fluxo energético é unidirecional e sempre nos esquemas, por exemplo, esse que está aparecendo aí na tela de vocês. Essa é uma cadeia não, uma teia alimentar. Essa teia alimentar, as setas estão apontando para onde a energia está indo, tá bom? Então não confundam. Agora entrando no assunto de teia e cadeia alimentar. As teias alimentares têm vários fluxos energéticos. Por exemplo, de uma grama. Normalmente na cadeia alimentar, a gente analisa só, tipo, o coelho come a grama. A cobra come o coelho. O gavião come a cobra. Aí o gavião morre e ele entra em decomposição por meio dos agentes decompositores. Só que essa cadeia é um negócio muito preso, muito irreal. Porque acontece isso, Flores? Acontece. Acontece. Porém, enquanto está acontecendo essa cadeia alimentar, também está acontecendo outras coisas. Pode acontecer outras coisas. O coelho pode ser comido pela cobra? Pode, mas o coelho também não pode morrer de causas naturais. Ele tá velho ali e morreu. Aí ele não já pula direto para a decomposição? Então, é isso que a teia alimentar ela vai trazer. Além disso, por exemplo, a grama. O coelho pode comer a grama. A lagarta pode comer a grama. Qualquer ser, a vaca pode comer a grama. Qualquer ser herbívoro come a grama. E não só o coelho, naquele sentido. Claro que na cadeia alimentar acontece somente um fluxo. É só um fluxo. E na teia alimentar são vários fluxos. Por isso, está mais próximo da realidade. Só um bisu aqui, cadeia alimentar também pode ser chamada de cadeia trófica, certo? E aqui está a cadeia alimentar, vocês estão vendo aí, reparem bem, cadeia alimentar, né? E aqui está a teia alimentar. Então reparem bem, né? Cadeia e teia alimentar. Pois pronto.
Toda cadeia, toda teia alimentar se inicia com os produtores. Quem são os produtores? São seres fotossintetizantes. A grama, aqui, né? A grama, as plantas e tudo. Como é que eu posso dizer? No ambiente aquático, são os fitoplânctons, bactériazinhas ali, algas também que fazem fotossíntese. São chamados de produtores. Toda cadeia alimentar se inicia com os produtores. Tem que ter produtor. E tem que ter também o quê? Decompositores. Ela finaliza-se com os decompositores. Os decompositores, eles são aqueles fungos e bactérias que vão consumir a matéria orgânica daquele organismo deteriorado, que está em deterioramento, e vão se suprir lá, energeticamente falando. Eles são a última escala da cadeia alimentar. Acaba com eles. E entre os decompositores e os produtores, tem os consumidores. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui uma cadeia alimentar. A grama é comida pela lagarta. A lagarta é comida pelo pássaro. O pássaro é comido pela cobra. E a cobra morre e é decomposta pelos decompositores. Então aqui, ó, produtores, né? Deixa eu ver se fica melhor aqui. Pronto. Não. É produtores e decompositores. Se eu tiro os produtores e tiro os decompositores, ficam os consumidores. Esses consumidores aqui são chamados de primário, a lagarta, que é quem primeiro come o produtor, né? O consumidor que consome o primário é chamado de consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente, até os decompositores. Então você tem que ter cuidado. De acordo com a análise de cada nível trófico, de cada teia alimentar também, você tem que prestar atenção no que é que você está analisando. Por exemplo, tem uma questão aqui no livro que eu uso de material que diz assim: uma teia alimentar é constituída por árvores frutíferas. Eita, se é árvore, faz fotossíntese, então é produtor. Bactérias e fungos no solo. Eita, bactéria e fungo. Rapaz, bactéria e fungo, se lembra que eu disse? Decompositores. Coelhos, capim também é produtor. Tá vendo? A teia, ela é mais realista, é mais próxima da realidade. Serpentes, gafanhotos, gaviões, insetos frutívoros. Isto é, insetos que comem frutos. Aí pergunta, nessa teia, são consumidores secundários? Eita, vamos ver aqui. Gafanhoto é consumidor secundário? Não é. Ele é herbívoro, ele come planta, ele come... ele vai comer ali o capinzinho, a grama. O coelho é consumidor secundário? Não é, porque ele vai comer ali também a grama. Fungos e bactérias não são decompositores. A árvore frutífera e o capim são produtores. E sobrou aqui para mim gavião, insetos frutívoros e serpente. O gavião e a serpente podem ser consumidores secundários? Podem. O inseto frutívoro não, ele vai ser consumidor primário, né? Vai comer frutos da árvore frutífera. Nesse caso aqui, dessa teia alimentar. Então, a resposta aqui seria serpentes e gaviões. E eu quis mostrar para vocês porque realmente, dependendo do que você for analisar, pode ser ou não que tenha... dependendo de qual ordem você vai analisar, qual parte da cadeia ou da teia você vai analisar, tá bom? E eu não sei se vocês percebem, mas a cadeia alimentar é como se ela fosse uma parte da teia. Ela é uma parte da teia alimentar. Então a teia alimentar tem ali um rolê louco. A cadeia é aquilo preso. Cadeia, você lembra de quê? Preso. Preso ao quê? A uma coisa irreal. Aquilo ali acontece? Acontece. Mas não é daquele jeito ali. Só uma forma de ilustrar. Então, lembre-se sempre, fluxo de energia unidirecional, não é reciclada a energia química dos alimentos que a gente se sustenta, né? A gente usa para respiração celular, que eu estou respirando respiração celular.
estou gastando energia. Então, por exemplo, se eu fosse comido por um leão, esse leão ia aproveitar pouquíssima energia. E já entrando nessa comparação, né, de energia e tudo, vamos para pirâmides ecológicas. Essas pirâmides ecológicas, elas também podem ser chamadas de pirâmides tróficas, tá bom? Elas são uma espécie de gráfico, que auxilia na nossa análise de determinada cadeia alimentar, de determinada teia alimentar. E pode ser construída levando em consideração a biomassa, que é a matéria orgânica do indivíduo, números, pirâmide numérica e a pirâmide energética. Vamos começar aqui pela pirâmide de biomassa. O que é que a pirâmide de biomassa diz? A pirâmide de biomassa, ela é da massa da matéria orgânica. Mas o que é matéria orgânica? Meu peso. Aqui vamos dizer que eu estou pesando 150 quilos. Flores pesa 150 quilos. Agora, se me deixassem num aparelho que fosse muito quente e tirasse toda a minha água do corpo, ia ficar uma massa X ali. Vamos dizer aí 90 quilos. Ia ficar 90 quilos. Aqueles 90 quilos que ficou é de matéria orgânica. 90 quilos de matéria orgânica. Então, eles levam em consideração essa matéria orgânica, né? Tipo, se eu retirar a água daquele organismo e ficar matéria X, ali vai ser a matéria orgânica. E leva em consideração pirâmide de biomassa. Lembre-se sempre, a pirâmide de biomassa e a de número pode sim ser invertida, né? Tá? O ponto mais estreito embaixo. Pode sim, sem problema nenhum. Agora, a energética não pode. Por que, Flores? Porque na energética leva em consideração a energia de que é passada. Então, o produtor tem mais energia que o consumidor primário, que tem mais energia que o consumidor secundário, que tem mais energia que o consumidor quaternário. Terciário, né? Terciário. Primário, secundário, terciário. Então, ela não pode ser invertida. Em nenhum momento de nenhuma cadeia alimentar, o produtor vai ter menos energia que o consumidor primário. Energia, não. Biomassa pode ter? Pode ter, sim. Pode ter também número? Pode ser. O produtor pode ser em menos número do que o consumidor primário, sem problema nenhum. Em suma, é isso. Eu vou botar aqui uma imagem de uma pirâmide de biomassa aí para vocês. Vocês estão vendo aí, é um exemplo de uma pirâmide de biomassa, né? Que leva em consideração a matéria orgânica. E geralmente usam o gramas por metro quadrado, né? Gramas por metro quadrado para fazer essa biomassa. É a medida padrão. Agora a pirâmide energética. Antes de falar da pirâmide energética, eu vou falar aqui ainda de biomassa, né? Porque em comunidades aquáticas, a pirâmide pode ser invertida ou com o retângulozinho dos produtores menor. Por quê? Porque tem o fitoplâncton. Nas comunidades aquáticas, em algumas cadeias, o fitoplâncton, em cadeias, algumas, né? O fitoplâncton, ele é o produtor. Ele nasce muito rápido. A capacidade de reprodução deles é muito rápida. Mas a morte também. Então, tipo, ele se recicla muito e, tipo, os consumidores primários, eles comem muito, né? Também leva em consideração aqui a quantidade, né? Quantos que você pegou? Tipo, um gavião, ele come várias cobras. Vamos dizer, um gavião come 5 cobras. 5 cobras comem 10 gafanhotos. Tá entendendo? Aí eles fazem essa estimativa e a partir dessa estimativa, junto com o cálculo da biomassa, é que eles fazem toda essa pirâmide de biomassa. Isso que normalmente a biomassa do fitoplâncton é menor do que a do seu consumidor primário, porque ele tem essa capacidade produtiva maior. Ele é um bichinho pequeno e tudo.
e ele morre e nasce muito rápido. Então, tipo, você tá ali numa geração de fitoplâncton, depois já tá em outra, na mesma cadeia. Estão entendendo? Então, em comunidades aquáticas, essa pirâmide pode sim vir invertida. Ou, se não vier invertida, mas ali o consumidor primário vir maior do que o produtor. Nas pirâmides energéticas, a gente analisa por quilocalorias por metro quadrado por ano, né? Então, essa pirâmide nunca pode ser invertida, porque consumidor consumidor terciário nunca vai ter mais energia do que o produtor. Nunca, isso é nunca. Então, ela nunca vai vir invertida. Aí tá um exemplo para vocês. A pirâmide de números, ela pode vir invertida também. A pirâmide de números, a medida dela é números, né? Quantidade ali. Tipo, quantos pássaros é preciso um gavião comer, né? Quanto um gavião come de pássaros e quantos esses pássaros comem de sementes, que é a produtor, sabe? Aí, pronto. É isso. Por exemplo, vou ler o exemplo daqui que eu anotei. São necessárias 10.000 algas microscópicas do fitoplâncton, produtores, né? Para alimentar 1.000 microcrustáceos, que são zooplânctons, que são os consumidores primários. Esses zooplânctons, esses 1.000, eles vão alimentar 50 peixes pequenininhos. E esses 50 peixes vão alimentar 10 peixes carnívoros. Então, tipo, percebe que vai diminuindo? Pode acontecer isso. Como também pode acontecer de tipo, vamos analisar a cadeia alimentar. Uma árvore, um ipê, um grande ipê. Um ipê, aquele ipê volumoso e tal. O ipê, ele abriga várias lagartas. E essas lagartas comem o ipê. Então, vamos lá, num ipê tem 20.000 lagartas. 20.000. E essas lagartas, elas alimentam alguns pássaros. Então, tipo, 20.000 lagartas alimentam 500 pássaros. Essa pirâmide vai estar invertida. Uma árvore só abriga 1.000 lagartas. Então, a pirâmide vai estar assim, ó, uma árvore, 1.000 lagartas. Que é o exemplo dessa pirâmide aí que eu estou lançando para vocês. É um conteúdo simples, já acabou. Tomem cuidado nessa análise. Depois desse conteúdo é ciclos biogeoquímicos que já tem aqui no canal. Cuidado com essa análise das pirâmides, né? Pirâmides que podem ser invertidas de biomassa e de número. E as que não podem ser invertidas de jeito nenhum é a pirâmide de energia. Não pode, não pode, não pode, não pode. Fluxo de energia. A energia é unidirecional e não se recicla. E ela é dissipada conforme o tempo. Então é isso, espero que tenham gostado. Espero que ajudem vocês, né? Na prova de amanhã, ou da semana que vem, ou daqui um mês. Espero que tenha ajudado. Ciclos biogeoquímicos já tem vídeo aula aqui no canal. Vou deixar o card aqui. Acho que no fim da aula aparece aí a opção. E é isso. Até mais. Tchau.